Olá a todos, nesse vídeo algumas questões recentes sobre figuras de linguagem. A primeira, da banca Fundatec, nível superior, professor de português, ano 2022. Na linha 29, há um emprego da expressão homem do baú para referir-se ao empresário e apresentador Silvio Santos, como diria a Globo, comunicador Silvio Santos. Assinale a alternativa que não apresente a mesma figura de linguagem, a saber, a perífrase. Então, aqui o enunciado te deu uma forcinha. Perífrase é a figura que utiliza um apelido em vez do nome da pessoa ou do lugar ou de alguma coisa. E esse apelido deve ser bem conhecido, deve ser conhecido de todos, né? Todo mundo sabe que o homem do baú é o Silvio Santos. Cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, rei do futebol, Pelé, rainha dos baixinhos, a Xuxa, e assim por diante, tá? Então ele pergunta qual alternativa que não apresenta uma perífrase. Questão muito fácil. A única que não tem um apelido, não tem uma perífrase. Cidade maravilhosa é perífrase para o Rio de Janeiro. Cidade Luz é Paris. Rei das Selvas é o Leão. O Velho Chico é São Francisco. Então ando mergulhada em Clarice Lispector. Aqui no caso, você tem uma metonímia, né? Que você não mergulha na Clarice, você mergulha nos textos, nos livros, nas poesias, na obra da Clarice, e não na Clarice propriamente dita, ok? A letra C é o gabarito. Mais uma questão, dessa vez, do ano 2022, banca Contemax. Contemax. Se Antonioni foi uma xícara vazia, Bergman foi o café do cinema ocidental. As figuras de linguagem são recursos que contribuem para a produção de sentido de um texto. Assim, identifique a figura que sobressai no último período do texto. Se Antonioni foi uma xícara vazia, Bergman foi o café do cinema ocidental. E aí, qual das 5 figuras melhor representa o último período? Se Antonioni foi uma xícara vazia, então Bergman foi o café do cinema ocidental. Show de bola, tenho certeza de que você acertou. Letra B, metáfora. Show? O cara faz aqui uma alusão. Ó. Se Antonioni foi uma xícara vazia, Bergman foi o café do cinema ocidental. Ele faz alusão à importância desses dois diretores para a disseminação do café, digamos assim, no âmbito mundial, tá? Teria que ler o texto inteiro para entender melhor a metáfora, mas dá para descobrir só lendo a última frase que se trata de uma metáfora. Não é personificação, porque não há um ente inanimado adquirindo uma característica de um ente animado. Não é um eufemismo, uma suavização de ideias. Não há uma sinestesia, mistura de sentidos. Muito menos uma gradação, tá? Então a letra B mesmo. Próxima, 2022, fonoaudiólogo, né, nível superior, Prefeitura de Laguna. Também conhecidas como figuras de linguagem, as figuras de estilo são recursos estilísticos bastante utilizados na linguagem literária,
na música, na publicidade e também na linguagem oral. São empregues com o objetivo de dar ênfase à comunicação, tornando-a mais expressiva e nobre. Assinale a figura de linguagem presente no trecho "A vida é como um navio". Pode ver. A presença do elemento comparativo faz com que a metáfora se torne uma mera comparação, ok? Se não tivesse vindo como, se tivesse vindo apenas "a vida é um navio", aí seria a metáfora, tá? A presença do como faz com que a figura seja a da comparação. Tranquilo? Próxima questão, 2022. Banca UFPEL. Prova para enfermeiro, portanto, nível superior. Palavras gordas, ideias magras. Palavras gordas, ideias magras. Ele pergunta, esse título contém uma figura de qual tipo? Palavras gordas, ideias magras. Uma oposição de ideias. Gordo versus magro. Céu versus inferno. Luz versus trevas. Bem versus mal. Frio versus calor. Alto versus baixo. Vitória versus fracasso. Qual é o nome dessa figura? É antítese, né? Antítese. Tá? Show de bola. Mais uma, apareceu ainda há pouco, banca FAUEL, assistente social, nível superior. No trecho sem eletricidade, sem progresso, sem automóveis. A repetição da preposição sem caracteriza uma figura de linguagem. Ele pede qual figura é essa. E aí? A figura da repetição. Anáfora, né? Show? É assim que você vai massificar o conteúdo, repetindo os conceitos várias vezes, fazendo vários exercícios. Os conceitos. A próxima questão é da FGV, recente, 2022. Advogado, nível superior, Prefeitura de Manaus. Assinale a frase publicitária que se apoia em uma hipérbole. Hipérbole é a figura do exagero. Já falei 1000 vezes para não chegarem atrasados. Enfim, esse tipo de figura, né? Que nos remete a um exagero. E aí, qual das 5 se baseia em exagero? Bem, o pessoal aqui do presencial, todo mundo concorda que a B é a resposta. Toda a energia do Sol é baita de um exagero, né? Agora, a letra E, o carro que é um avião, o pessoal também discutiu por que a letra E não poderia também ser o gabarito. Aí que tá, a FGV ultimamente ela tem insistido com esse tipo de questão que muitas vezes beira o subjetivismo. Ela tem pecado em seus concursos ultimamente, de uns 3 anos para cá, ela tem feito isso sistematicamente, colocado questões em que claramente há, pelo menos, a possibilidade de mais de uma alternativa. Tá? O carro que é um avião, ok, é metafórico, tudo bem, a gente entende, mas muitos poderiam argumentar que se trata de um exagero. Tá? Tudo bem, a letra B é indiscutível. Há outras questões da FGV piores do que essa,
que o gabarito é totalmente discutível. Aqui não, tudo bem, a letra B é indiscutível, mas muitos poderiam implicar com a letra E, tá bom? A próxima questão é muito interessante. Banca IBAD, TJ do Rio Grande do Sul, nível superior. Em todas as frases abaixo, o termo sublinhado se refere a um outro termo do mesmo segmento. A opção em que o termo sublinhado se refere a um termo seguinte, que ainda não havia aparecido, e não a um termo anterior que já havia aparecido, é? Então, quando o termo se refere a um termo seguinte, chamamos isso de catáfora. Quando ele se refere a um termo anterior, é a chamada anáfora. Se eu der um exemplo, vai ficar fácil descobrir o gabarito, né? Por exemplo, ordem e progresso. 2 pontos. Essas são as palavras da nossa bandeira. Então, essas se refere a um termo anterior. Ordem e progresso. Eu estou retomando um termo anterior. Ordem e progresso, 2 pontos. Essas são as palavras da nossa bandeira. Então, essas ele é anafórico, ele retoma, ele se refere a um carinho anterior. Se eu tivesse escrito assim, as palavras da nossa bandeira são estas, 2 pontos, ordem e progresso, aí o estas estaria se referindo ao termo posterior, que vem depois, ordem e progresso. Aí ele seria catafórico, tá? Agora ficou fácil, a catáfora é a letra D. A verdade é sempre esta, 2 pontos, nada é perfeito. Tá? Nada é perfeito é o cara ao qual o esta se refere. Beleza? Este se refere a Pedro. Aquele se refere a João. Ambos se refere aos 2 servos. Seu se refere à maldade, que é o termo anterior. Coisas é retomado pelo que? Esse que é um pronome relativo. Quanto às coisas às quais a fazem rir. Então, esse que está retomando o antecedente dele, coisas, tá? Então, a letra D mesmo, pode responder sem medo, tá? Próxima questão, banca IBFC, órgão INDEA do Mato Grosso, agente fiscal estadual de defesa agropecuária e florestal 1. Ainda tem essa. Show. Se um quer roubar o ouro da mina do pai da mocinha, o outro também. Nesse trecho encontra-se qual figura? E aí? Já falamos sobre ela várias vezes. Repare que a omissão de um termo que já aparecera no período. Se um quer roubar o ouro da mina do pai da mocinha, o outro também. Também o quê? Quer roubar o ouro da mina do pai da mocinha. Então você tem a omissão de toda uma expressão que já havia aparecido antes. Então, quando você omite um termo que é facilmente subentendido, nós temos a elipse, conforme vimos ainda há pouco. Se esse termo já havia aparecido antes, a elipse se chama zeugma, tá? Zeugma. Zeugma é a elipse, é a omissão de um cara que já havia sido citado anteriormente, tá bom?